Olá, amigos! Retomando aqui a nossa live de hoje sobre astrologia e autoconhecimento. Estamos aqui reconectando, convido a todos a se reconectarem para que nós possamos continuar nesse movimento de estudo a respeito desse assunto tão profundo e tão maravilhoso que é o autoconhecimento ligado à astrologia. E aí eu vou também novamente convidar a Júlia a entrar na nossa live. Ela já está entrando para que a gente possa continuar refletindo. Olá, Júlia, bem-vinda de volta. Olá, E gratidão. vamos lá aguardar um pouquinho o pessoal entrando. Nós temos aí uma grande participação na nossa live. Muito grato a todos por estarem prestigiando e estarem conosco nesse momento de reflexão, nesse momento de mergulho no autoconhecimento. Muita gente participando conosco aí dessa live. Então, Julia, você, se quiser retomar então o seu raciocínio a respeito dessas duas propostas aí de perguntas que eu deixei contigo, né? E aí a gente vai interagindo aí novamente, as pessoas recolocando, repostando as perguntas, para que a gente possa continuar aprofundando nesse tema tão maravilhoso. Certo. Então, uma das perguntas que fizeram, né, foi sobre se você tem Saturno em Gêmeos, a sua casa também vai estar em Gêmeos, né? Então, não necessariamente. Ter o signo ter o planeta num signo, não necessariamente ele vai estar na mesma casa do signo. Por isso que tem muitas essas variações, é importante a gente estar fazendo o nosso mapa para a gente ver essa questão, né? Porque não é tão genérico assim, cada um tem uma configuração. Então, por exemplo, eu tenho Saturno no meu mapa na casa do trabalho, da carreira, que é a casa 10. E ela está no signo de Gêmeos. E não necessariamente a casa 10 é a casa de Gêmeos, né? Então, isso não necessariamente acontece. Pode ser que sim, pode ser que você tenha um planeta estando no mesmo signo da casa que ele rege, mas não é uma regra. Muito legal. Agora falando, agora falando sobre o ascendente, né, que perguntaram. O ascendente é uma das assim, a gente fala na astrologia que tem três pilares principais, né, que é o Sol, o ascendente e a Lua. Claro que é importante você conhecer todos os aspectos, né, onde estão cada planeta, as casas, mas o que geralmente as pessoas conhecem são essas três coisas, né? O Sol, que a gente estava falando do consciente, do eu, como eu me mostro, né? Como que eu me projeto na vida. O ascendente é o quê? O ascendente é quando você estava nascendo, no céu estava ascendendo um signo, né? Que estava nascendo um signo no céu, ascendente. E significa muito da maneira como as pessoas te veem. As pessoas, porque existe como a gente se expressa, que está muito ligado ao nosso signo, mas também como as pessoas nos veem. O que a gente está conseguindo expressar desse nosso eu interior? Então, por exemplo, eu sou geminiana, meu sol é em Gêmeos e meu ascendente é em Leão. Então, tenho essa questão da comunicação de Gêmeos, só que Leão tem essa necessidade de se fazer presente nos lugares, né? Então, geralmente, também está muito ligado às questões do coração. Então, tudo que eu faço, geralmente, é ligado com questões do coração. Então, o ascendente é justamente como as pessoas te veem, como que você se apresenta para o mundo, né? Como que você realmente assim como que as pessoas te veem. E a Legal. lua, aquilo que eu falei, né? Tá ligado ao inconsciente, que eu tava falando dos três pilares, mas é isso. Legal. Temos uma pergunta aqui do Dini perguntando: quando a pessoa nasce em uma lua de sangue, tem algum aspecto ou influência específica dessa lua na pessoa? Toda a lua que a gente nasce, ela, sim, ela tá muito, seja a lua de sangue, enfim, por exemplo, eu nasci na lua nova. Na lua nova eu posso estar sentindo mais intensamente coisas que às vezes as outras pessoas não sentem tanto, né? Então, por isso que é legal a gente saber também qual lua que a gente nasceu, para saber qual lua que vai influenciar a gente mais de uma certa forma, né? Então, tem sim essa influência. E é importante a gente estar ligado nisso para a gente se conhecer também, né? Para a gente saber quais são os fatores que estão mais favoráveis.
Legal. Então, Tem uma tem outra isso também. pergunta aqui da Fernanda. Qual a importância da casa que está e qual o signo solar do mapa natal para auxiliar no autoconhecimento neste ano? Então, por exemplo, peraí, refaz a pergunta de novo, foram duas coisas, né? Isso. Qual... Qual a importância da casa que Certo, está e qual o signo solar do mapa natal para auxiliar no autoconhecimento nesse ano? certo. Então, essa questão da casa é onde está a casa no signo solar, né? Que foi isso que eu entendi. E qual é a importância da gente estar sabendo esse signo solar para esse ano de desenvolvimento? Sim. Então, o que que acontece, né? Todo o nosso signo solar, ele tem uma casa, né? Onde ele habita, que a gente fala assim, né? Que está propício ao nosso desenvolvimento. E esse ano de 2020, por ele estar sendo regido pelo Sol, né, vai fazer com que potencialize questões do nosso Sol também no nosso mapa. Então, por exemplo, eu sou geminiano, meu Sol é em Gêmeos, né? E meu Sol está na casa 12, que é a casa das transformações, que é a casa de alguma ilusão que eu possa estar tendo, enfim, que trata essa questão dos sonhos também, né? Então, o meu Sol está nessa casa, ele vai trazer muito à tona, ainda mais eu sendo geminiano, né? Quais são as questões que eu estou precisando trazer mais para a realidade? Como que eu estou comunicando isso para a minha realidade? Então, é importante você estar conhecendo as características do seu signo, né? Por exemplo, o signo de Libra, que é um signo que busca o equilíbrio entre o coração e a razão, né? Entre o coração e a mente. Então, esse ano ele vai falar muito sobre essas questões para você estar podendo equilibrar isso dentro da casa que você apresenta esse sonho. Então, por exemplo, se for na casa de sonhos e transformações, vai estar trazendo todas as suas ilusões à tona para você fazer com que isso a realidade se mostre para você, né? Então é fundamental estar sabendo onde está o seu sol, em que signo que está, em que casa que ele está, porque vai estar trabalhando demais isso esse ano no seu interior. Legal. Mais uma pergunta. Existe algo na astrologia relacionado especificamente a eventos mais raros, por exemplo, eclipse, aurora boreal? O que que isso significa nesse contexto aí da astrologia? Existe o eclipse, com certeza, né? Geralmente os eclipses, eles são, tanto solar quanto lunar, eles são convites bem profundos mesmo, para a gente estar podendo olhar para a nossa sombra e para a nossa luz. Por isso que vem muita coisa à tona, porque às vezes tem esses conflitos entre coisas que não estão resolvidas e coisas que a gente já tem, as nossas virtudes, né, para poder melhorar. Então, o eclipse lunar, principalmente, a gente tem que estar bastante atento com as nossas sombras, né, porque aquilo da lua está sendo iluminada e pelo sol, né, e depois tem esse momento de escuridão, vamos dizer assim, né. Então, nesse momento, floresce as nossas sombras também, né? Por isso que é importante ter atenção nesses dias de eclipse, né? Para a gente estar conectado mesmo com o que a gente quer transmitir de melhor, não só essas questões da sombra. Que aí envolve toda essa questão que eu falei também, de estar trabalhando no autoconhecimento, de estar trazendo essa luz na consciência, né? Que o eclipse solar também ele vai falar disso, né? Na luz que a gente tem na consciência, mas o que ainda está impedindo a gente de conseguir trazer ao mundo a nossa totalidade, né? Por que a gente ainda é imperfeito? O que a gente está precisando trabalhar? Então, com certeza, tem muita influência. Inclusive, é muito importante estar atento aos eclipses para a gente conseguir, porque às vezes vamos supor que a pessoa não saiba que está tendo um eclipse e tem algumas questões internas acontecendo, né? E com ela sintonizada nisso, pode auxiliar ela a se entender melhor, a entender o porquê que naquele dia ela se sentiu tão estranha, enfim. Pode, com certeza, estar ligado sim. Muito legal. Uma pergunta aqui da Rafaela Cassis. O meio do céu pode nos auxiliar a encontrarmos nossa missão, propósito? Com certeza. O meio do céu é uma das questões fundamentais, assim, no mapa também, para a gente estar vendo que a gente precisa melhorar, né? Para a gente estar vendo aquilo que a gente precisa acordar mesmo, que a gente ainda não tem tanto. Porque o que acontece? Todo signo, ele tem o seu lado da sombra e o seu lado da luz, que a gente chama. Nenhum signo é melhor ou pior do que o outro, deixar isso bem claro também. Não existe isso de um signo ser
pior, né, ou melhor. Tem os aspectos da sombra e da luz, assim como tudo na natureza, né? Aqui estamos no mundo dual. E assim é com os signos também, né? Então, o meio do céu, ele vai mostrar esse aspecto que a gente ainda não tem tanto em desenvolvimento, né? Então, por exemplo, eu sou geminiana. Cada signo tem um oposto complementar, que é um outro signo que vai falar de aspectos que a gente precisa trazer que a gente ainda não tem. Então, de Gêmeos é Sagitário, por exemplo, né? Então, enfim, se o seu meio do céu for em Sagitário também, é legal você estar atenta nessas questões que, por exemplo, Gêmeos. Gêmeos, às vezes, é muita comunicação, muita informação, às vezes fica difícil de manter o foco. Então, o meio do céu vai mostrar que precisa estar desenvolvendo foco, que precisa estar realmente atento a essas questões mesmo de concentração, que é o que Sagitário fala muito, né? Sagitário que tem a flecha, metade homem, metade cavalo. A flecha simboliza o foco. Então, tem esses simbolismos nos signos também para ajudar a saber qual é a nossa missão mesmo nesse sentido de desenvolvimento. Então, o meio do céu é muito importante a gente estar sabendo onde que ele está no nosso mapa. É muito interessante você ter falado dessa questão da dualidade, né? Porque essa foi uma questão, foi uma tônica aí nas outras lives que nós abordamos, né? Porque isso é uma coisa que está dentro desse contexto humano, mas a gente percebe também que está presente no inconsciente coletivo, né? Nas manifestações simbológicas, arquetípicas, né? Ou seja, você falou de um signo, né? A gente poderia dizer também que todo arquétipo ele tem duas faces, né? Ele tem uma ambivalência, né? Ou seja, ele tem um aspecto sombrio, mas ele tem um aspecto luminoso, né? Nesse aspecto sombrio pode estar uma proposta também de desenvolvimento, aqueles temas que a pessoa precisa integralizar na sua própria consciência, né? E muitas vezes a gente vive nessa interação arquetípica, como nós falamos nas lives anteriores, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os relacionamentos, todas são figuras arquetípicas, né? E aí, muitas vezes, a gente não toma posse, como eu costumo dizer, daquele lado sombrio, a gente rejeita, a gente nega, a gente não aceita, a gente reprime o lado sombrio, buscando somente o lado luminoso. E, na verdade, toda a tônica do autoconhecimento e do desenvolvimento é a integralização dos conteúdos. Ou seja, é tão importante o dia quanto é importante a noite e vice-versa. É tão importante trabalhar a consciência como é importante trabalhar o inconsciente. E a nossa busca não é a de repressão, é a da totalidade, da busca da totalidade. Ou seja, a busca da individuação, como Jung dizia, a busca de tornar o ser humano completo, total, né? Onde ele consiga integralizar o aspecto sombrio na sua própria consciência, né? Ou seja, trazer as sombras para serem clareadas pela luz da consciência, pela luz do sol, nessa simbologia que nós estamos falando aqui. Então a gente percebe que o ser humano está totalmente integrado com os conceitos da natureza como um todo, do universo. E nós tivemos aí algumas perguntas que você, na sua fala, foi respondendo, e por isso até que eu nem coloquei, né? Mas uma delas é a importância da gente conhecer isso para a nossa vida, né? E assim, como é que nós podemos lidar com isso, né? Então, assim como os outros temas, como é importante a gente conhecer como a nossa consciência funciona, como o nosso inconsciente funciona, como as nossas simbologias, como os arquétipos atuam em nós, como as nossas personas funcionam, também é importante saber como nós nos inserimos na natureza. Então, a pessoa ter uma noção mínima que seja, do momento do seu nascimento é importantíssimo. Ou seja, um mapa natal pode ser um guia para a pessoa se entender melhor no mundo, né? Ela conseguir perceber sobre quais temas a existência dela fala como proposta de desenvolvimento, né? Por exemplo, uma pessoa que se percebe mais rígida diante da vida, né? Como é que foi o momento desse nascimento? Que conjuntura astral existia naquele momento?
E quais os recursos nos quais ela pode se conectar para superar, para suplantar, para dar um passo, para integralizar esse conteúdo que se apresenta como uma proposta para ela. Essa é a percepção dessa integralização, correto, Juliana? Sim, com certeza. E aí É bem... Diga, pode falar. Tem uma pergunta do Kleber perguntando qual o primeiro passo para quem quer começar a estudar astrologia do zero. Tem alguma dica nesse sentido? E aí, mais uma pergunta para você já emendar. O que é o meio do céu? A Tati Capelletti está perguntando. Então, o primeiro passo para conhecer mais da astrologia, eu acho que é começando por você mesmo, né? Conhecendo o seu mapa astral, buscando se consultar com alguém que entenda, né? Para você ir começando a entender o seu funcionamento dentro do seu mapa natal. Porque você se conhecendo, você vai conseguindo entender a sua própria natureza e a natureza exterior, né? Então, o primeiro passo assim que eu sinto é esse. E depois ir buscando materiais, né? Tem alguns que eu posso indicar depois, se você quiser, alguns livros, né? Algumas pessoas que são competentes, né? Para estar, por exemplo, falando sobre a influência de cada dia em relação aos astros, né? Como é que está o Sol, a Lua, as quadraturas, as oposições. Então, tá acompanhando diariamente também pode ser legal, para você estar vendo como que a conexão com o alto ela realmente é bem forte, né? Não só em questões pessoais, mas como da humanidade, né? Então, também fazer leituras, né? Por exemplo, do seu signo, né? Se aprofundar nessas questões, porque conforme você conhece o seu mapa, fica mais fácil de entender como funciona cada casa. Então, por exemplo, eu tenho o signo, sou geminiana com o signo na casa 7, né? Gêmeos com signo na casa 7. Aí você vai ver as suas relações e vai conseguir perceber o quanto que o seu mapa realmente fala da questão das suas relações, né? Então, eu acho legal começar por você mesma, assim, a conhecer a astrologia. Legal. E o que é o meio do céu? Foi a segunda pergunta. Verdade. Legal. Verdade. O meio do céu, né, assim, a gente tem a mandala astrológica, né, que a gente fala que é justamente como se fosse a foto do céu no momento do seu nascimento, né? Então, o meio do céu vai estar aqui em cima, né, o ponto, né, mais alto, onde vai estar, porque assim, né, a gente pensando na nossa caminhada, né, olhando sempre para frente, reto para o alto. Então, ele vai falar dessas características que a gente precisa estar desenvolvendo para estar mais perto do alto, né? Do alto no sentido do quê? Mais consciente, né? Quais são as características que trazem realmente mais desafios na nossa vida, mas que justamente, às vezes, ainda tem um impasse da gente estar com a consciência 100% em contato com o alto, né? Então, o meio do céu, por isso que fala dessa missão interior, né? Coisas que a gente precisa melhorar internamente. Então, é um aspecto que vai estar bem assim, na mandala do mapa natal, vai estar bem em cima, justamente para a gente lembrar do superior, né? Lembrar de que a gente ainda precisa lapidar para a gente conseguir estar realmente em contato com o superior. Então, é mais ou menos isso. Tem uma pergunta da Helenice, perguntando por que dizem que os signos são fogo, água, ar, terra. Qual é a conexão dos elementos da natureza com os signos? Isso é bem legal, assim. Cada signo tem um elemento, né? Cada signo traz, mais uma vez, essa... para a gente poder olhar para a natureza, né? E ver como a gente tem isso dentro da gente, né? Então, são signos de fogo, ar, água e terra. Os signos de terra, geralmente, eles estão associados a essa questão mais prática, né? Se a gente olhar a terra, aquela questão firme, pessoas que têm essa questão mais com a disciplina e práticas, racionais, né? Essa questão mais realmente assim, mais firmeza, né? Que são Capricórnio, Virgem e Touro, que são os signos de terra, né? Aproveitando também para falar como o Sol tá em Touro, no signo de terra, né? É legal mesmo a gente estar olhando para essas questões da nossa zona de conforto, o que a gente precisa estar saindo da nossa zona de conforto,
porque ele vai falar mesmo dessa praticidade, né? Os signos de terra são práticos, né? Os signos de ar, eles falam muito da mente, estão ligados a pensamento, estão ligados a movimento, né? O ar, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente não consegue ver, mas a gente sabe que está ali, né? Que são Aquário, Gêmeos e Libra, que são os signos de ar, né? Então, lembrar dessa questão da comunicação, né? De, assim, às vezes consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, porque é, por exemplo, Gêmeos, né? Multiplicidade. Então, são signos mais mentais, né, que está ligado ao ar, que a gente vê que ar está em movimento toda hora, né? Os signos de fogo são Áries, Sagitário e Leão. Que fogo é o quê? É a transformação. Nada que passa pelo fogo volta igual, né? Então, assim, o fogo, ele traz o alimento, ele é a transformação, ele ilumina a nossa chama interior. Ele fala muito dessas questões também, do que a gente está precisando iluminar interiormente, são intensidade. O fogo é intenso, né? Ele tem a sua própria ciência, ele tem o seu próprio poder. Então, cabe a nós saber como que a gente vai alimentar esse fogo interior. Porque é uma coisa que é muito legal, todos nós temos todos os signos no nosso mapa, né? Se a gente olhar assim, né? Seja a casa que está em tal lugar, seja o planeta, às vezes pode parecer que a gente não tem, mas todos nós temos um pouquinho em cada elemento, né? Então, é legal observar isso, legal observar qual é o elemento que a gente tem mais presente no nosso mapa, para a gente saber como vai ser a nossa personalidade também, né? Então, que eu estava falando, os signos de fogo vão ser mais intensos nas relações, né? Se a gente pensar no ariano, né? Tem essa questão, né? De trazer todo esse impulso da vida, pensar no leonino. O leonino, geralmente, ele é bem presente, ele aparece, assim, ele consegue se fazer presente onde ele está. Se a gente for pensar em signos de terra, Virgem, Capricórnio, trabalho, prática. Se a gente for pensar em signos de ar, comunicação, né? Então, conseguir entender o que a gente tem mais dentro da gente. E os signos de água, né? Para completar, que são muito emocionais, né? Que é Câncer, Escorpião e Peixe. Que fala muito desse mergulho interior, que são pessoas realmente mais emotivas, né? Que trabalham com essa questão da limpeza, do mergulho interior, porque a água tem isso de limpar. Então, geralmente, são pessoas que sentem mais, são pessoas mais sensíveis, são pessoas que trabalham mais com essa questão do inconsciente mesmo, por estar dessa sensibilidade mais ativa, né, mais aflorada internamente. Então, é legal mesmo a gente estar prestando atenção em quais desses elementos a gente tem mais, em quais a gente tem menos no nosso mapa, para a gente poder estar desenvolvendo também. Isso aí que você colocou é muito, muito interessante, muito legal, né, Julia? Você falar que nós temos no nosso mapa a presença de todos os signos, né? Ou seja, equivaleria a gente dizer que nós temos na configuração do nosso nascimento todas as potencialidades, tudo que nós necessitamos para essa transcendência da caminhada do despertar da consciência, digamos assim. Correto pensar Sim, assim? sim, Legal. com certeza. Tem uma pergunta aqui. Tem algum motivo dos signos estarem nesta ordem, a relação da ordem dos signos com o calendário solar? Sim. A ordem, né, dos signos, ela fala muito dessa questão do que cada um veio mostrar, né? Então, por exemplo, a gente considera que o ano começa quando inicia o Sol em Áries. Então, para os astrólogos, enfim, para quem estuda astrologia, existe o ano novo astrológico que ele se inicia quando Áries quando o Sol está no signo de Áries. Porque Áries justamente fala dessa questão do pioneirismo, né? Essa questão de plantar sementes, está muito associado à iniciativa. E aí, consequentemente, vai, por exemplo, aí Touro, né? E Áries fala muito sobre plantação. Touro já é essa questão da terra, que Áries é fogo, né? Touro é essa questão da terra, da plantação. Como que a gente está plantando, cuidando, zelando, fala do zelo, Touro é zelo, né? Aí depois, e é sempre é um signo de fogo, depois de terra, depois de ar, depois de água. Aí começa de novo. Fogo, terra, ar e água. Sempre vai nessa sequência justamente para ir equilibrando os elementos dentro da natureza também, né? E tem essa questão dos decanatos, né? De ser tipo cardial, fixo ou mutável.
dos signos, que significa o quê? Está muito ligado às estações do ano. Então, por exemplo, os signos cardeais são aqueles que são de início, que representam o início da estação, o início da estação chegando. Os fixos é a estação já contemplada 100%. E os mutáveis é esse processo de uma estação estar passando para outra. Então, tudo isso a gente observa, né, durante o ano, a mudança de estação, que geralmente tem a ver, por exemplo, Gêmeos é um signo mutável. Então, fica entre o fim do outono e o começo do inverno, que está falando desse período, né? Então, é muito bonito ver, mais uma vez, essa questão da sincronicidade, que é o que a gente estava falando, né? Como as coisas elas são ligadas mesmo. Então, se a gente parar para estudar mesmo, né? Eu poderia ficar falando aqui dos 12 signos da ordem de cada um, mas é legal também instigar esse conhecimento para a gente saber, né? Por exemplo, qual é o momento astrológico que está favorável, que não está. A gente está no outono, que é um momento também de deixar as folhas caírem, né? De renascer, de renovar. Então, tudo isso está ligado com a astrologia também, né? Então, com certeza. Ou seja, a natureza ela está totalmente interligada, né? As fases do ano, essas fases astrológicas, essa configuração, tanto do mapa natal como do momento atual, as influências, né, astrológicas com o nosso contexto pessoal, psíquico, né, emocional. E eu até, numa live anterior, né, quando a gente estava falando um pouco de como se reconectar com a natureza, eu fiz uma proposta que é uma coisa muito simples de reconexão com a natureza, né? O quanto nós observamos o dia, o quanto nós observamos o sol ao amanhecer, né? Como o ser humano ele foi se desconectando da natureza aos poucos, que nós abordamos isso também nas lives anteriores, ele acredita que ele se basta por si só, né? E na verdade não. Na verdade, nós estamos inseridos num contexto e totalmente interligados com outros elementos desse contexto, né? Com outros participantes desse teatro, vamos dizer assim, né? Dessa cena que foi desenhada, né? Então, tem a influência dos planetas, tem a influência da nossa relação humana, tem a influência das fases do ano, né? das fases primavera, verão, outono, inverno, cada uma tem uma proposta, e aí dentro de cada proposta tem cenários diferentes, tem todas as potencialidades que nos são apresentadas no nosso mapa natal, no momento do nosso nascimento, tem tudo aquilo que a vida nos coloca como dificuldades para que hajam superações e a gente consiga realizar o melhor de nós mesmos, né? Então, quando nós percebemos que nós não somos tão autônomos assim, né, que a vida não está na nossa mão, que nós não estamos no controle de tudo, nós começamos a buscar uma reconexão com a natureza, buscar uma reconexão com o universo. E essa reconexão pode nos dar um entendimento mais amplo da nossa vida e da nossa participação no mundo. E isso é muito bonito. A gente sempre busca uma vida com mais significado. E uma vida com mais significado, ela é aquela vida onde a nossa ação tem repercussão positiva no ambiente e no universo, na Terra, para toda a humanidade e no universo. Onde a nossa existência propicia um benefício não só para nós, mas para aqueles outros, todos seres que existem, não só humanos, mas tudo que é natural, né? Ou seja, quando nós conseguimos nos reconectar com esses temas astrológicos, por exemplo, da participação da astrologia na nossa vida, é como se a gente estivesse dizendo sim ao universo. Sim, eu estou ao seu dispor, eu me coloco como veículo da sua manifestação. E aí, talvez essa seja a principal percepção proporcionada pelo autoconhecimento. O quanto nós podemos nos colocar como veículos da vida, como veículos das manifestações do universo, da vida em nós. E aí nós vamos perceber que existe alguém no comando de tudo isso e que nos cabe sempre estar a serviço desse grande movimento que se chama vida. E aí, Julinha, nós estamos chegando aí ao final da nossa live e com algumas percepções aqui compartilhadas,
A Sandra dizendo que deu vontade de estudar astrologia, de tanto que ela está gostando da live, tá? Então tem muita gente aí gostando de ver você, que falou coisas muito legais aí. A Lúcia dizendo quanta sabedoria, né? Então o pessoal gostando muito da sua participação, dizendo que o conteúdo está muito interessante. A Cris Junqueira dizendo que a astrologia promove o autoconhecimento. Muito bom saber mais. Muito legal. Ah, tem uma pergunta boa aqui de um tema. Eu quero passar essa para você antes da gente encerrar a nossa live. Que é, Certo. o inferno astral existe? Ele é o signo anterior ao nosso? Eu acho que esse é um tema interessante, né? Uhum. Sim, então, o inferno astral, ele existe, mas ele não é o signo anterior ao nosso. Ele é o período de um mês antes do nosso aniversário. Então, por exemplo, eu faço aniversário dia 16 de junho, agora é dia 16 de maio, vai começar o que a gente chama de inferno astral, que é esse período que simboliza um fechamento de ciclo, né? E ele é conhecido justamente, às vezes, por acontecer coisas que vão como se fossem testar como que está esse nosso fim de ciclo. Por isso que algumas coisas podem dar errado, a gente pode, enfim, ter algumas frustrações, porque cada fechamento de ciclo é aquela coisa da morte, do renascimento. É o momento da gente ver o que a gente está precisando deixar morrer, para quando a gente fizer aniversário, né? Quando a gente, o nosso ano novo solar for acontecer, a gente pode estar realmente mais consciente, a gente pode estar realmente mais curado das coisas que a gente precisa melhorar. Então, é um convite mesmo a gente conseguir aproveitar esse finalzinho, né, do ano que a gente viveu, para a gente fazer uma reflexão, para a gente se olhar, né, mas justamente ligado a essas questões que a gente precisa estar melhorando. Então, é esse período, né, de um mês antes do aniversário. Legal, olha, tem até a Tati Capelletti dizendo aqui que está adorando a live, que quer fazer um mapa astral, Júlia. Aí sim, hein? Contem comigo. Muito legal, porque a gente está falando aqui de trilhas, né, de caminhos aí para essa busca do autoconhecimento. E esse é um caminho bastante interessante, a gente saber como é esse momento em que nós chegamos nesse mundo, né? Quando a vida chegou até nós, ou quando nós chegamos na vida, como estava a configuração celeste? Né? Quais são as propostas que a natureza nos faz com essa configuração? Então, quando a gente começa a falar de autoconhecimento, a gente pode iniciar pensando na nossa chegada. Como é que são as nossas raízes, no momento em que nossos pés tocaram a terra, que é o início da nossa caminhada humana. Né? E aí, sempre na nossa origem, estão as raízes de muitas coisas. Nós falamos aqui das figuras, dos modelos de paternidade, da importância da grande mãe, do arquétipo materno. E a gente é sempre levado a pensar que na nossa origem estão as grandes propostas do nosso autoconhecimento, do nosso desenvolvimento pessoal e, por que não dizer, espiritual. Né? Então, voltar à nossa origem, voltar ao momento em que os nossos pés tocaram a terra, digamos assim, é como que voltar à nossa origem materna, é como que voltar à nossa origem paterna e entender também essas propostas que a vida nos faz. E aí temos aqui algumas manifestações, a Ana Clara dizendo que já fez o mapa com a Júlia e adorou. Então, é um convite, né, para que a gente possa, a cada momento, pensar nas possibilidades que se apresentam para o nosso autoconhecimento. E talvez conhecer esse momento do nosso nascimento, da nossa chegada nesse plano, seja um início muito bom para a gente entender o que a gente vive hoje e perceber o que nós podemos construir, o que nós podemos plantar para um futuro melhor. O Fábio está dizendo aqui, show de bola, Júlia, reserve um horário para mim, para fazer o mapa. Então, Júlia, eu deixo para você aí suas palavras, o seu tchau para o pessoal. Fique à vontade. Eu quero agradecer a presença de todos, né? Esse é um momento para mim também que eu aproveito para estudar mais também, para saber como que estão, né, as minhas questões em relação aos meus estudos. E fico muito feliz de poder ter
chegado no coração de vocês de alguma forma, né? Porque eu fiz tudo isso de coração mesmo. Agradecer mesmo o carinho. E podem contar comigo, assim, se vocês quiserem fazer mapa, é só entrar em contato, né? Pode entrar no meu Instagram. Enfim, a gente marca um horário para estar fazendo esse agendamento e agradecer mais uma vez ao Carlos por essa oportunidade de a gente estar trocando essa ideia, que eu acho que a astrologia e autoconhecimento é uma fonte muito rica de conhecimento para a gente estar podendo realmente se conhecer, né? Se lapidar ao longo da vida, que é um processo eterno, né? Esse de autoconhecimento. Então é isso, gratidão infinita, gente. Muito obrigada mesmo pela participação. Legal, Júlia, muito grato a você também. O Zé Francisco também aqui, lembrando o seu lema, Júlia, gratidão infinita pelas preciosas informações. Parabéns, Juju, a Cris Junqueira, a Sandra dizendo excelente, a Lúcia Richena, o céu sempre a nos guiar. Foi maravilhoso, Ju, a Nilza, muito bom. A Andréa Mea, minha prima querida, adorei a live, perfeita. Muito bom, o Dini está dizendo. Fluidez e conhecimento, a Sandra. O Anselmo, show de bola. A Giovana, linda, dizendo para você. A Sandra, gratidão. A Maria, dizendo, amei muito. Gratidão infinita. Alá, muito bom, o pessoal muito feliz e a gente também muito feliz pela participação de todos e eu especialmente feliz por estar compartilhando esse momento com vocês e vivenciando essa experiência junto com a Júlia, uma pessoa muito querida e que tem um lugarzinho especial no meu coração. Muito grato, Júlia, por estar aqui comigo e a gente vivenciando, compartilhando esse momento maravilhoso. Muito grato a todos, uma boa noite e continuem ligados, porque virão novas lives com conhecimento, com compartilhamento, com aprofundamento e com maior investimento no nosso autoconhecimento. Grande beijo a todos, até lá. Tchau, Julia! Tchau, gente, gratidão.